Nesse momento você deve estar com a guarda levantada pensando, mais um que vem me vender qualquer coisa pela internet. Olha, realmente eu estou aqui para te oferecer algo que você não vai se arrepender. Só que você não vai se arrepender justamente porque não é qualquer coisa. Se você já pensou em algum momento se preparar para concurso público ou estar se preparando para concurso público, você precisa ver esse vídeo até o final que você não vai se arrepender. Se você não quer prestar concurso público, isso não passa pela tua cabeça, pode pular esse vídeo que efetivamente o que eu vou dizer aqui não serve para você. Eu poderia começar aqui te dizendo que eu vou te oferecer algo milagroso. Eu vou fazer você ser aprovado no concurso público em tanto tempo e você vai aprender a matéria do seu concurso até mesmo quando está dormindo. Ou então ficar falando aquele blá 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 que todo mundo gosta de falar, que você precisa dormir cedo, levantar cedo, ter um cronograma, beber água, fazer exercício e estar de bem com a tua família. Eu não descarto que é muito bom você ter um ambiente favorável para os seus estudos. O que eu estou dizendo é que isso no plano teórico é fácil, simples e muito bom e todo mundo oferece. O problema é que na prática eu percebo, ao longo dos meus anos se preparando para concurso público e depois como professor de curso preparatório, que não é tão simples quanto todo mundo acha que é estudar para concurso público justamente porque não é fácil você se encontrar naquele mundaréu de matéria, aquela quantidade enorme de informações que constam no edital, transformar isso em planejamento e executar. Eu, quando prestava concurso público, eu posso te garantir que a minha maior dificuldade durante toda a minha trajetória foi lá no começo. Implementar um planejamento de estudos que servisse para alcançar aquele meu resultado, que era a aprovação. Tudo bem que eu passei em 12 concursos públicos, tanto na esfera federal, quanto estadual, quanto municipal. Nesse projeto eu fui realizado. Só que após ser aprovado, quando eu continuei me dedicando aos concursos públicos, mas de uma outra maneira, agora como professor de curso preparatório, eu percebi que as dificuldades dos alunos, mesmo um tempo depois, são as mesmas das minhas lá de trás, que era efetivamente se planejar e ter um estudo eficiente. Isso porque não é fácil mesmo. Esses dias eu participei de um podcast e aí, assistindo depois esse meu podcast lá no YouTube, eu me deparei com um comentário de um ouvinte em que ele falou o seguinte, que a maior dificuldade que ele teve quando se preparava, porque ele desistiu, e a maioria desiste mesmo, foi realmente se organizar. Isso porque ele comprou o material de um cursinho, material completo, cheio de disciplinas, banco de questões, PDFs, videoaulas intermináveis, e aí no começo ele sentiu que ele fez um bom negócio, só que quando ele começou a estudar, ele percebeu que era muita informação e ele não sabia nem por onde começar. Aí ele conseguiu entrar em contato via as redes sociais com um professor e perguntou para o professor por onde ele começava, e o professor deu a seguinte resposta: olha, se planejar para estudar para concurso público é algo muito pessoal do aluno. O aluno que tem que desenvolver isso. E aí ele percebeu que além de estudar aquele monte de matéria, ele passou a ter mais uma obrigação, que era montar um planejamento. Isso pode parecer intuitivo, mas não é. Muitos dos que se preparam para concurso público faz de maneira errada. Começa ali querer estudar de qualquer jeito, porque parece que é fácil, é só sentar e estudar que você vai passar no concurso público, e realmente você vai precisar estudar, mas você vai precisar mais do que isso, você vai precisar ter estratégia, e a estratégia começa desde a montagem do seu planejamento, levando em consideração as suas características pessoais. Por quê? Porque aquilo que serviu para os outros não vai servir para você. Não existe uma fórmula que sirva para todos. E se você conhece alguém que passou no concurso público estudando de tal maneira, parabéns para ele. Você tem chances de passar estudando da mesma maneira? Chances sempre vai ter. Você vai ter chances até se estiver estudando de maneira bagunçada. Mas eu posso te garantir que não vai ser o melhor caminho. Por quê? Porque cada um tem a sua individualidade. Ora, se tal pessoa passou no concurso público estudando daquele jeito, que garantias você tem que para você vai se adaptar? Aquela pessoa pode ser mais do aprendizado via áudio do que da leitura. Você, por exemplo, pode ser muito mais do tato, precisar ali
rabiscar e escrever do que aquela pessoa. Aquela pessoa com certeza gosta mais de algumas matérias e menos de outras, diferente do que você gosta mais, do que você gosta menos. Não é possível que aquela pessoa tinha a mesma quantidade de horas que você tem à sua disposição para os estudos. Você pode ter mais como pode ter menos. Você percebe que apesar do sucesso ter sido alcançado por ela numa fase da vida, você precisa entender que o seu desenho é diferente do desenho dela. Por isso que você precisa ter um método que funcione para você. Um método que leve em consideração a sua realidade. Como é que isso é feito? Isso é feito com base no planejamento. Eu não estou dizendo aqui que você nunca vai ser aprovado no concurso se não desenvolver um método. O que eu estou dizendo é que você pode demorar muito tempo, e a maioria das pessoas desistem no meio do caminho por não aguentar tanto tempo quando você não tem um método. Você precisa saber distribuir as matérias, você precisa saber quais matérias são mais importantes e menos importantes, qual que é a sua estratégia de estudo quando o edital não foi aberto ainda e qual a sua estratégia de estudo quando o edital já estiver aberto, qual matéria você vai se dedicar mais à leitura e qual matéria você vai se dedicar mais à resolução de questões. E outra, resolução de questões. Em que momento que você deve fazer resolução de questões? Você sabe? Isso é muito complicado, porque há momentos em que você vai fazer resolução de questões com o único propósito de rever a matéria. E há momentos que você vai fazer questões com o propósito de simular um momento da prova. Isso é muito relativo. Existe um momento certo de você fazer questões para fazer revisão e um momento de fazer questões para treinar o dia da prova. Falando em revisões, como é que são as suas revisões? Você sabe como é que você vai fazer? A maioria das pessoas pega aquele material sem fim, que ela grifou quase que todo o material e tenta reler aquele material grifado. Ora, se você grifou quase que todo o material e você tenta reler, você está reestudando. Ah, não, então eu vou fazer um resumo e por meio dos meus resumos eu vou estudar. Tá, você vai resumir qual quantidade de páginas em PDF? Porque é capaz de dar passar 3 anos e está fazendo resumo ainda. Ah, então não vou fazer resumo, não vou grifar. Eu vou só fazer questões, tá? Só fazer questões será que resolve? Mas vamos aqui para um outro ponto, revisão. Que horas é hora de fazer revisão? De quanto em quanto tempo? Você sabe qual que é a curva do esquecimento? Você sabe em que momento o seu cérebro começa a esquecer de fato as coisas? E aí então você precisa ter uma revisão um pouco antecipada a isso. Porque se você esperar a curva do esquecimento atingir o seu cérebro, certamente você não vai estar fazendo revisão de nada. Você vai estar reaprendendo. E reaprendendo requer todo o esforço novamente que você começou lá atrás. No momento em que você aprendeu aquela matéria pela primeira vez. E outra, revisão é algo que você precisa fazer muitas vezes até para entender a matéria. Perceba que existem muitos detalhes que sozinho na sua individualidade pode ser que você não consiga se organizar em relação a isso. Por quê? Porque você está dentro desse problema. E normalmente quem está dentro dele não consegue enxergar a solução. É igual um relacionamento. Eu não sei se você já viveu um relacionamento que estava todo mundo à sua volta falando, olha, isso não está dando certo, mas você não enxergava. Por quê? Porque quem está dentro do problema não consegue enxergar a solução. Daí então que você precisa de um suporte, você precisa de uma ajuda não só para você entender a matéria do seu concurso, isso eu tenho certeza que existem muitos cursos preparatórios que tem videoaulas, que tem PDFs que ensinam. Mas, mais importante que isso, é você começar pelo começo. Qual que é o começo? Eu costumo dizer que se isso aqui fosse uma construção de engenharia, o planejamento é como se fosse ali o alicerce. Você começa por ele. Não tem como começar qualquer construção pelo teto. Não adianta nada você se preocupar em entender fórmula matemática, entender legislação, entender jurisprudência da melhor forma possível, fazendo isso aleatoriamente, sem método e sem se preocupar com a manutenção desse conhecimento. Isso tudo vai prejudicar a sua preparação e os seus estudos de tal forma que não é que você nunca vai passar no concurso público, mas talvez você demore 3, 4 vezes mais do que se você tivesse um método de estudos. Eu desenvolvi um e eu vou falar dele daqui a alguns instantes. Eu vou trazer para vocês aqui uma experiência que eu tive com um mentorando meu. Esse meu mentorando, olha só, ele chegou até mim muito perdido. Eu tenho vários mentorandos, mas um em específico que eu estou lembrando aqui no momento de produção desse vídeo. Ele chegou até mim muito perdido. Ele queria passar num concurso público. E ele chegou muito perdido.
muito perdido e com material de um cursinho que ele comprou, que eu não vou fazer propaganda aqui, por mais que eu dou aula em curso preparatório, não vou fazer nem do meu curso preparatório que eu dou aula. Mas ele chegou com material, posso dizer, para aquele propósito de concurso que ele queria, completo. Um material extenso, deveria ter umas 15 mil páginas de PDF. Videoaula devia ter mais de 200 videoaulas e um banco de questões intermináveis. E ele sequer sabia por onde começar os estudos dele. Eu falei, olha, vamos começar da seguinte maneira. E eu delimitei. Ele vinha se preparando há um tempo, mas não estava conseguindo se encontrar. E eu delimitei o que ele tinha que fazer. Ele foi seguindo a risca, foi seguindo a risca. Em pouco tempo, ele estava acertando 65% das questões dos concursos públicos. Pouco tempo mesmo, coisa de 3 meses, ele estava acertando. Ele já estava se sentindo dentro de um milagre e próximo da aprovação. E ele continuou estudando em carreira solo, não aparecia nas minhas reuniões periódicas e ficou estudando com aquele modelo de estudos que nós desenvolvemos no começo. Ele começou a fazer prova de concurso, estava sempre ali fazendo 60%, 65% e não sendo aprovado. Concurso público hoje se tornou algo tão disputado que se você ficar na faixa dos 60%, você está até perto. Mas aprovado dificilmente você vai estar, porque a nota de corte ela é muito alta. Pode ser que algum concurso público em específico tenha nota de corte 60%, 65%? Pode. Mas pode ter certeza que com uma nota de corte dessa, o grau de dificuldade das questões são enormes. Quanto mais simples são as questões, maior a nota de corte. Quanto mais rebuscadas são as questões, menor a nota de corte. Mas a realidade do Brasil, quase que como um todo, são questões fáceis, medianas e difíceis numa única prova, a ponto de que o concurso público tem a nota de corte de 75% ou 85%. A realidade é essa. E ele estava estagnado nos 65%. E aí um dia ele desesperado, porque estava indo bem começou a fazer essa nota muito rápido, estava indo bem nos concursos e ele me procurou porque ele não saía disso. E aí eu falei, sabe por que você não sai disso? Porque o seu método não pode ser algo imutável. Nós montamos ali, ele seguiu as minhas diretrizes, que é um método que eu desenvolvi. E ele seguiu as minhas diretrizes, ele evoluiu muito rápido. Naquele momento, nós precisávamos realizar alguns ajustes. Precisávamos, só que ele não sabia disso. E aí ele continuou estudando e aí chegou no efeito platô, que é manter aquela nota quase que eternamente. Ele evoluía muito pouco, muito lentamente. Começou a bater o que? O desânimo. As reprovações começaram a se somar e ele começou a achar que ele não nasceu para aquilo. Todo esse sentimento é natural de que está se preparando para concurso público, em se auto-refletir e se perguntar se efetivamente é aquilo que a pessoa quer para a vida dela. Isso é muito natural. Por quê? Porque, em regra, a pessoa reprova mais do que ela é aprovada. Só que quando a pessoa começa a ser reprovada de um jeito em que ela não está vendo uma luz no fim do túnel, porque por mais que ela está se esforçando, a reprovação não sai do lugar, ela reprova sempre aquela mesma nota, o desespero ele aumenta. O efeito platô chega para todo mundo. E aí, então, o método ele precisa passar por estágios. Você tem um método inicial, e depois você tem um método intermediário, e depois você tem um método final. Você acha que é possível, sozinho, você conseguir desenvolver tudo isso sem ter a experiência da aprovação? E aí você vai falar para mim, pô, mas se eu esperar ser aprovado para ter essa experiência, de nada vai me adiantar. Verdade. É por isso que existe curso preparatório. Para produzir um material que sirva para o seu concurso, e é por isso que também existem pessoas que auxiliam você a estudar esse material. Porque se você ficar estudando ele aleatoriamente, ele pode ter tudo que vai cair na sua prova. Mas eu posso te garantir que se você conseguir reter 30%, é muita coisa daquele conteúdo. Por quê? Não é que o conteúdo é difícil de ser interpretado. É que muitas vezes você não sabe fazer a revisão direito, você numa primeira leitura entendeu e trocou águas por bugalhos e compreendeu aquela matéria de maneira diferente, as revisões não estão acontecendo de maneira periódica, você não está aumentando a carga dos seus estudos. Quando eu falo aumentar a carga, é mudar o método para refinar aquilo que você precisa. É igual nós na academia. A gente começa levantando um peso e na medida que vai evoluindo, os pesos vão aumentando. Método de estudos é a mesma coisa. Dificilmente eu posso aqui te ofertar uma realidade em que você, em 1, 2 semanas, vai ser aprovado num concurso público se seguir meu método. É muito pouco tempo. Você precisa de um grau de maturidade maior. O que eu posso te oferecer neste primeiro momento, nós vamos chegar nesse assunto daqui a pouco,
É um método em que a evolução vai acontecer de maneira muito mais rápida do que aconteceria se você ficar estudando em carreira solo. É isso aqui disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você conseguir passar num concurso de maneira muito mais rápida do que você passaria se você não tiver método nenhum. E outra, não ter método nenhum torna a coisa tão lenta que a maioria das pessoas desistem. Porque concurso público só não passa quem desiste, quem morre, quem estuda errado. E aí então quem desiste normalmente está estudando errado. A pessoa está ali estudando, não sente que a evolução está indo de maneira a médio prazo, pelo menos, e começa naturalmente se afastar daqueles estudos para o concurso, começar a almejar algumas outras coisas na iniciativa privada, o que eu não vejo nenhum problema. Se você acha que a iniciativa privada é para você, você tem que arriscar, você tem que tentar. O que você não pode é ter o desejo de passar num concurso público, não está sabendo lidar com as reprovações e como mudar suas estratégias, para daí então você ir para a iniciativa privada como válvula de escape para aquilo. Você precisa, na verdade, arrumar aquilo que está dando tudo errado. Se você deseja mesmo ser aprovado num concurso público, que tem lá suas vantagens. Claro, você não pode escolher um cargo público só pelas vantagens. Esse não pode ser o fator determinante. Você precisa ter um mínimo de vocação, porque senão você vai ser uma pessoa infeliz. Mas claro que as vantagens são muito boas e são levadas em consideração. A gente está falando de estabilidade. Quem é que não quer ter estabilidade financeira e não ficar desempregado, a não ser, né, se cometer alguma cagada, ficar desempregado num país igual ao nosso? Quem não quer ter uma faixa salarial acima da média do setor privado? Porque é isso que acontece. Você vai ter férias, você vai ter licença-prêmio, você vai ter abonada. Tudo isso vai te proporcionar uma qualidade de vida que muitas vezes é melhor do que você tem hoje. Mais importante, você vai dar uma qualidade de vida para as pessoas que você gosta, caso você, por exemplo, tenha filhos. Caso você seja uma pessoa casada e, de certa forma, o seu companheiro ou companheira depende de você de certa maneira. E até mesmo que se o companheiro não depender de você, só o fato de você às vezes ter mais tempo para se dedicar à sua família, de maneira indireta, você já está proporcionando uma vida melhor para aqueles que moram com você. Ou então, você ainda não constitui uma família, mas você não vê a hora de sair da casa dos teus pais. Pior dos mundos, você não vê a hora de sair da casa da tua sogra. Tudo isso é possível por meio do concurso público. Isso me foi possível. Isso deu certo para mim. E eu sei o quanto isso é importante. E aí nós vamos voltar então para aquele meu mentorando, que ele parou no efeito platô. Sabe por que o efeito platô ele existe? Não é porque o seu cérebro se acostumou com aquele material. Isso também. Esse não é o único motivo. Eu vou te explicar uma coisa. A maioria dos concursos públicos no Brasil hoje, eles possuem uma realidade que é muito linear. Qual realidade que é essa? A prova ela é constituída de questões de natureza fáceis, questões de natureza intermediária e questões difíceis. A prova é composta por esses três núcleos de questões. Se você levar em consideração as questões que são fáceis e as intermediárias, dão mais ou menos 60, 65% da prova. As questões difíceis são o restante, algo em torno de 40, 35% da prova. Claro, todo mundo erra uma questão fácil de bobeira e acerta uma questão difícil no chute. Essas coisas se compensam. Mas a grande maioria da nota, num primeiro momento, quando você ainda está iniciando sua vida de concurso público, o grosso da sua nota representa o acerto nas questões fáceis e intermediárias. Aí é que está a questão. A pessoa, muitas vezes, ela adquire uma pontuação alta muito rápido, alta que eu falo intermediária ali, para quem está há pouco tempo estudando, 60%, 65%, e ela já acha que ela está por cima da carniça, quando na verdade o que existe é um estudo focado para aquele grupo de questões e que rapidamente você consegue alcançar o desenvolvimento necessário para acertar as questões fáceis e as médias. E aí? E as questões difíceis? As questões difíceis vão exigir de você uma outra abordagem nos estudos, para enfim você sair do efeito platô. Foi isso que aconteceu com o meu mentorando. Sentei com ele, reorganizamos os estudos e aí, claro, ele rapidamente conseguiu entender o que estava acontecendo, se dedicou nessa nova etapa dos concursos públicos e ele foi aprovado. Primeiro ele foi aprovado para analista de tribunal, continuou estudando e agora se tornou procurador. Que coincidentemente é a minha carreira, né? Para quem não sabe, eu sou procurador
Já passei em várias procuradorias, aliás, carreiras da advocacia pública. Eu já passei em 12, já passei para advogado de autarquia, já passei para procurador, carreira de Estado, procurador municipal. Tudo isso pode ter sido um trajeto, uma trajetória de vitórias, mas aqui eu estou contando ela de trás para frente. Eu tenho que contar do começo. O meu começo foi muito difícil. Eu não tinha recursos, eu não fazia um bom curso preparatório para concurso, aliás, eu não fazia nenhum, e eu me perdia nas matérias, eu me perdia na organização, eu não sabia que material ler, e aí, na medida em que eu fui aprendendo a lidar com essas limitações, foi que o resultado começou a aparecer. E na medida em que fui fazendo vários testes daquilo que funcionava para mim, eu fui entendendo como é que as coisas funcionam, principalmente como é que meu cérebro funciona, como é que as coisas são guardadas, em que momento eu tenho que fazer uma revisão para antecipar a curva do esquecimento, em que momento a revisão está em excesso, quais matérias eu devo distribuir, como eu tenho que interpretar o edital do meu concurso para saber então como distribuir o meu planejamento de estudos, o que eu tinha que fazer antes de publicar o edital da minha prova e o que eu tinha que fazer após o tal edital publicado, aí eu ter pouco tempo para fazer estudos. Tudo isso eu tive que aprender na marra e no sofrimento, o que, claro, me gerou um certo atraso ali para ser aprovado nos concursos públicos. Mas isso também me trouxe a maturidade e o conhecimento que me levou hoje a montar aqui essa minha mentoria coletiva com um método próprio meu de estudos e que normalmente as pessoas que se dedicam a ele costumam ser aprovadas no concurso público. Eu estou te vendendo aqui uma aprovação? Em hipótese alguma. Eu não consigo dizer quando você vai ser aprovado num concurso público e nem se você vai ser aprovado. Opa, e agora você vai então voltar aí, se você até agora não abaixou, claro, voltar a colocar sua guarda em pé e falar, mas como é que eu vou comprar alguma coisa que a pessoa não vai me entregar o resultado? Se eu tivesse, ou qualquer outra pessoa, condições de te entregar a sua aprovação no concurso público, eu posso te garantir que isso não estaria sendo comercializado pelo preço que eu vou te falar lá no final. Eu estaria pelo menos milionário, porque efetivamente você conseguir garantir de maneira lícita a aprovação de alguém no concurso público deve ter um valor de mercado muito alto, só que isso é impossível. O que eu posso te oferecer é o seguinte, é você entrar no pelotão de elite. O que é pelotão de elite? Você já deve ter assistido a uma maratona. Vamos usar a maratona aqui mais tradicional do Brasil, aquela maratona da São Silvestre, que acontece sempre no dia 31 de dezembro de cada ano, lá na Avenida Paulista. Centro de São Paulo, Avenida Paulista. Perfeito? Aquela maratona, não sei se você já assistiu, se você nunca assistiu, joga no YouTube que você vai ver. Mas se você já assistiu alguma maratona, ela tem uma característica muito comum. Você tem ali na frente ali, aqueles atletas que saem na frente de todo mundo, boa parte deles é queniano, e você tem depois os outros participantes que estão ali com roupa de ginástica, que estão com fantasia, com cartaz, pedindo para a Globo filmar. Você tem diversas pessoas que são disparadas atrás. Você sabe dizer quem é que vai ser aprovado na maratona? Aprovado não, vai ser campeão da maratona? Você consegue dizer? Acredito que não. Você não vai saber dizer. Mas eu posso te garantir que todas as maratonas não teve surpresa. Quem ganhou a maratona foi quem partiu no pelotão de elite. Aquele grupo que saiu inicialmente, o campeão está sempre ali. Quem vai ser, ninguém sabe, mas sabe que está no pelotão de elite. Por quê? Porque o pelotão de elite leva aquilo a sério. O pelotão de elite, ele treina o ano inteiro, não de forma amadora, mas de maneira profissional. Você, se você quiser correr a São Silvestre, você consegue. Se você começar aí todos os dias dar uma volta no quarteirão da sua casa correndo e evoluindo, e aí ganhar condicionamento físico para correr uma maratona, sabe que você consegue? Você tem grande chance. Você vai ser campeão correndo desse jeito, aleatoriamente, pelo seu bairro? Dificilmente. Eu não estou aqui apequenando o seu esforço e nem limitando você. É que a experiência me mostra que os que foram ganhadores da São Silvestre, todos eles tiveram um treinamento específico para aquilo. Não saíram por aí correndo aleatoriamente. Se você perguntar para um atleta que se prepara para São Silvestre, eu posso te garantir que ele sabe os detalhes da prova e os detalhes do rendimento dele. Ele sabe qual que é a trajetória do percurso, ele sabe quantas descidas tem, o ângulo de cada descida, quantas subidas tem, perfeito? Ele sabe quanto da prova é plano e ele sabe que, por exemplo, se ele tiver uma passada de pernas de 30 centímetros, ele corre
de maneira mais rápido, quer dizer, corre de maneira menos rápida, mas ele tem maior fôlego. Se ele tiver uma passada maior, ele corre mais rápido, mas ele tem menos fôlego. E aí então ele treina porque ele sabe que tem momentos que ele vai ter que dar uma passada mais curta para o rendimento dele, né, ser momentos a passada dele vai ser maior. Ele sabe, por exemplo, se ele está acima da média correndo na descida, se ele está acima da média correndo na subida, se ele está acima da média correndo na plenitude, ali no momento plano ali da corrida, e aí então ele consome as energias dele para aquele momento em que ele rende mais. Ele conhece todos esses detalhes. Veja, não é só o esforço físico aleatório que faz ele ser campeão da São Silvestre, mas é conhecer os detalhes e trabalhar com esses detalhes da maneira para otimizar os resultados. O estudo para concurso público é a mesma coisa. Se você hoje publicar um edital, pode ser até que tenha publicado, eu estou gravando esse vídeo, mas sabe-se lá quando você está vendo ele. Se publicar hoje um edital pelo cargo de oficial de justiça dentro do estado de São Paulo, que bruto, na prática, recebe mais de 10 mil e que está exigindo aí ensino médio completo, eu posso te garantir que é capaz de ter mais de 100 mil inscritos nessa prova. 100 mil inscritos são muitos inscritos? Muitos, muitos. Isso vai tornar o concurso mais difícil do que se tivesse 10 mil inscritos? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque com 100 mil inscritos ou 10 mil inscritos, o pelotão de elite é aquele na casa de uns 3, 4 mil pessoas ali, no máximo. E aí essas pessoas vão estar ali inscritas, se tiverem 10 mil inscritos ou tiver 100 mil inscritos. A maioria dos que se inscrevem para concurso público são amadores, não treinam da maneira certa. Quem treina e está ali no pelotão de elite. O que eu estou aqui dizendo para você é o seguinte: na minha mentoria coletiva, você vai entrar no pelotão de elite rapidamente. Por quê? Porque você vai aprender a montar um planejamento, você vai aprender a dividir as matérias, você vai aprender como fazer uma revisão, como você deve estudar, que horas que você tem que fazer as questões, que horas você precisa cuidar, na verdade, de lidar com mapas mentais ou lidar com resumos, como você vai grifar. Você precisa montar um planejamento para o edital, antes dele lançar, um planejamento diferente. Depois que o edital está lançado, e você precisa entender que concurso público é um projeto de médio a longo prazo. Tudo isso faz parte da minha mentoria. A minha mentoria, ela não ensina aqui você a conseguir passar no concurso público em 2, em 3 dias. A minha mentoria vai colocar você no pelotão de elite. E a partir do momento em que você entrar no pelotão de elite, você vai poder passar a qualquer momento. Que momento é esse? Eu não sei, você não sabe, ninguém consegue passar a data de que qualquer pessoa vai passar no concurso público. O que todo mundo precisa fazer é conseguir entrar no pelotão de elite. Na verdade, todo mundo foca em passar no concurso público e às vezes isso dá certo, quando na verdade o foco é você conseguir ingressar no pelotão de elite, porque a partir do momento em que você ingressa no pelotão de elite, a aprovação vai vir a qualquer momento. Pode ser naquele próximo concurso, mas se for naquele vai ser no outro, se não for no outro é no outro. A verdade é, você precisa de fato sair de um estudo amador para você ingressar num estudo que te coloque ali dentro do pelotão de elite. Esse que é o foco. E aí então você precisa ter um estudo adequado, um estudo planejado, um estudo focado e voltado aí para suas peculiaridades. E aí você fala, pô, professor, mas se a sua mentoria ela é coletiva, como é então que você vai desenvolver um método de estudo personificado para mim? Vamos aqui então entender como é que funciona a minha mentoria. Falei tudo isso aqui para agora chegar nela. E nós temos aqui a plataforma que está hospedado aqui os vídeos, alguns vídeos gerais. Não são muitos vídeos. Aliás, eu estou inserindo eles ainda. Pode ser que no momento em que você esteja vendo esse vídeo já estejam todos lá. Pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo eu ainda estou inserindo, em poucos dias eu termino de inserir todos. Vídeos gerais que vão servir para algumas diretrizes gerais relacionadas à decisão que você precisa tomar, a relação com a tua família nesse momento em que você vai se dedicar para os estudos mais e menos para projetos na iniciativa privada. Tudo isso é trago em vídeos gerais porque isso é a parte geral que funciona para todo mundo. Depois nós vamos ter encontros quinzenais. Esses encontros quinzenais eles acontecem online. Na plataforma, a cada 15 dias nós vamos nos encontrar. Esses encontros, se você não puder participar, eles vão ficar hospedados na plataforma depois para você assistir na hora que você quiser. Mas nesses encontros, todos eles têm um tema relacionado à preparação para concurso. Uma hora eu vou falar de planejamento, uma outra hora eu vou falar como é que você faz revisão, uma outra hora eu vou falar como é que você estuda para o PDF. Todas essas reuniões
serão com tema. Esse tema eu vou dar uma aula breve, não tão breve assim, mas deve durar uns 20, 30, 40 minutos, e depois eu vou abrir aqui as perguntas. Você participando delas, se você pode enxergar alguma peculiaridade que para você é importante, e claro, você vai efetivar a pergunta de acordo com a sua realidade. Outro colega pode fazer uma pergunta que na verdade se encaixa para a sua, e aí então você também vai ter a resposta que você precisa. Nessa medida, você vai organizar os seus estudos na medida em que você for aprendendo a planejar os seus estudos. Não adianta você sair por aí estudando aleatoriamente. Você pode até comprar o melhor material de concurso público que tem hoje no mercado, que eu não vou fazer propaganda aqui, mas você pode até comprar o melhor material, que você não pode comprar o pior, né? Ou então material que não sirva para o seu propósito. Mas dentre todos que existem, alguns servem para o seu propósito e aí o critério de escolha fica para você. Você pode até comprar o melhor cursinho que hoje tem no mercado. Mas o que você vai fazer com aquela quantidade de informações? Aquela quantidade enorme de PDFs. O que você vai fazer com aquele monte de videoaula? Todas elas são importantes? São. Mas em que medida isso é importante? Compensa mesmo ler o PDF e assistir uma videoaula da mesma coisa? Para todas as matérias? Isso tem que ser levado em consideração de acordo com as suas peculiaridades. Adianta você ter essa quantidade de informações e não saber como usá-la? Olha, imagine você o seguinte: você precisa ir de um ponto A a um ponto B. Você vai fazer isso de carro. Se eu te der um carro 1.0, você sabe que você tem um máximo de tempo que você vai conseguir chegar. Se eu te der uma Ferrari, aparentemente a Ferrari vai te levar do ponto A ao ponto B de maneira mais rápida, no sentido geral. Eu sei que algumas peculiaridades podem acontecer, um dia tem mais trânsito, o outro menos, mas numa linha geral, a Ferrari vai te levar do ponto A ao ponto B de maneira mais rápida. Isso é perfeito, mas você precisa aprender a pilotar uma Ferrari. Alguém que só sabe dirigir um carro manual, um carro 1.0, se pegar a chave de uma Ferrari na mão, dificilmente vai sair do lugar e se conseguir vai acertar um poste. Não vai chegar no ponto B. Adianta você adquirir o material de cursinho que é uma Ferrari, não sabe o que fazer com isso, não sabe como pilotar essa máquina? Não adianta. Estudar para concurso público ser aprovado não depende só do seu desejo, não depende só de você sentar e ficar estudando aleatoriamente. Assim como tudo na vida, precisa de um planejamento. Esse planejamento, no primeiro momento, ele não é fácil. Ele é sim fácil, depois que você aprende. Mas no primeiro momento ele não é fácil, como tudo na vida. Tudo que aprendemos na vida, no começo, há dificuldades. Eu não sei se você que está aqui me assistindo, né, tem condições motoras normais, mas se tiver, você anda normalmente, meio que mecanicamente, sem nem fazer esforço, a não ser o físico para sair do lugar, mas assim, o esforço motor ele faz de maneira automática. Você aprendeu a andar quando criança e agora na fase adulta você nem precisa olhar muito para poder andar, você faz isso de maneira automática. Perfeito? Só que para você poder andar, aprender a andar lá atrás, você precisou cair uma média de 2.000 vezes. Há estudos que revelam que antes de todo mundo começar efetivamente a andar de maneira equilibrada e correr normalmente, a pessoa precisou cair 2.000 vezes. Bom, veja bem, se você para aprender a andar, que é algo que hoje você faz com naturalidade, você precisou cair 2.000 vezes, você imagina aprender a estudar para concurso público. Não é tão simples assim. Por isso que eu montei aqui essa mentoria coletiva. Né? Eu tenho minha mentoria individual, que essa eu ofereço também, mas aí caso você queira saber dela, você me manda um direct no Instagram. A mentoria coletiva eu ofereço por meio de uma plataforma, que no momento é o Hotmart, e lá você adquire essa mentoria coletiva. Essa mentoria coletiva é vendida por quanto? Hoje, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, por R$ 297. R$ 297 por mês? Não. R$ 297 você vai ter acesso aos vídeos que estão disponíveis na plataforma, você vai ter acesso ao suporte que eu entrego aí para vocês sempre que tem alguma dúvida e vocês vão ter acesso aos encontros quinzenais em que faremos o debate ali, passaremos todas as informações, ensinaremos como montar um planejamento, como fazer a revisão, em que momento você está evoluindo e precisa mudar os estudos, em que momento você está estagnado e precisa mudar os estudos para continuar evoluindo. Tudo isso é passado. Em que momento é hora de estudar tal matéria e deixar essa aqui um pouco de lado, em que momento é hora de estudar mais essa aqui do que essa aqui. Tudo isso é passado e você vai ter acesso a isso por 12 meses. Isso tudo pelo valor de R$ 297, valor único.
que você vai poder pagar por Pix ou então parcelar em 12 vezes. Se você olhar para esse valor e dividir ele em um ano, não dá nem R$ 1 por dia, são centavos por dia. Centavos. R$ 297 dividido por 365, ou então uma parcela de R$ 27, que é isso que parcelado em 12 vezes dá, dividido por 30, dá centavos. O que você faz com R$ 297 hoje? Você não consegue naturalmente levar a pessoa que você gosta para jantar num lugar legal. Se você tentar levar ela no cinema, comprar uma coca e uma pipoca, levar no cinema e depois sair para comer um lanche no McDonald's do lado de fora do cinema, é capaz desses R$ 97 irem assim. Eu nem vou entrar em mérito em artigos hoje de ostentação, como comprar um iPhone, por exemplo. Você não consegue fazer uma viagem com esse valor. Veja, eu não consigo dizer o que de tão valioso você pode adquirir se você economizar esses R$ 297. Eu sei que cada um tem uma realidade financeira diferente, eu sei que cada um possui uns ganhos diferentes do que outros, eu sei que cada um sabe onde o calo aperta. Mas qual economia você vai fazer com R$ 297 e o que esse valor guardado vai te proporcionar de tão grandioso quanto passar num concurso público? Pelo menos te colocar no pelotão de elite para você, enfim, ser aprovado num concurso público. Eu não consigo imaginar. Você vai falar para mim, pô, professor, mas não posso desperdiçar dinheiro. Olha, se você, por causa de R$ 297, você está vivendo hoje uma situação que se você pegar esses R$ 297 e entregar no curso, você vai ser despejado da casa que você mora, vai morar debaixo da ponte, aí realmente não é razoável. Aí você está vivendo uma vida tão extrema que esses R$ 297 efetivamente tem um propósito maior, porque não dá. Mas tirando essa realidade, eu não consigo imaginar uma economia que faça valer a pena R$ 297 para ser gasto com alguma outra coisa do que a tão sonhada aprovação para concurso público. Eu, quando estudava para concurso público, passei por muitas dificuldades, não foram poucas. Todas elas, quase todas pelo menos, relacionadas a recurso. Eu não tinha recurso. Eu não tinha, às vezes, recurso, né, para poder almoçar, porque eu não estudava em casa. Na época, eu estudava para concurso público. Minha casa era muito tumultuada, eu tinha que ir para a biblioteca. E aí eu pegava um ônibus e ia para essa biblioteca. Então eu tinha dinheiro do ônibus, eu passava o dia fora e eu tinha que almoçar. Às vezes não tinha recurso nem para isso, era muito complicado mesmo. Mas tudo isso, né, me foi possível a partir do momento em que, mesmo com essas dificuldades, eu aprendi a me planejar. Foi isso que me deu resultado. Né? Eu não fazia cursinho, claro que eu não fazia, gostaria de ter feito, mas eu não pude fazer curso preparatório para concurso público, porque eu não tinha recursos. Mas se eu tivesse feito, nada ali teria me valido mais a pena do que o planejamento que eu aprendi a fazer só depois de um tempo. E é isso aqui que eu estou tentando passar para você. Você pode falar, pô, por R$ 297 eu compro aquele material daquele curso preparatório. Perfeito, pode ser que você compre. Você vai fazer o que com aquilo? Ah, vou estudar, eu estudando eu passo. Eu posso te garantir que você vai estudar, vai reter 30%, 40% daquilo que não vai servir para sua aprovação, porque você precisa lembrar que a sua nota de corte do seu concurso vai ser de 75% a 85%. Você precisa estudar aquilo do jeito certo. Ah, mas eu aprendo a estudar do jeito certo. Como? Igual a gente estuda na escola, porque o nosso problema é que a gente adquire vícios metodológicos lá na época do colégio e que para passar de ano, no colégio, na faculdade, serviram. Concurso público onde é montado por uma banca uma prova que tem que excluir muito mais gente do que aprovar, aquele método não serve tão bem não, eu posso te garantir. Daí então que, por meio desse vídeo, eu convido você a efetivamente adquirir esse material, adquirir esse curso. Tenho certeza que você não vai se arrepender, e se você se arrepender, você tem 7 dias aí para poder pedir o estorno do valor, que eu vou estornar esse valor com todo prazer. E quanto a isso, você não precisa se preocupar. Aqui embaixo aqui desse vídeo, nessa plataforma que eu acredito que esse vídeo você está assistindo no meu site de vendas, tem aqui o botão que, se você clicar, é remetido você lá para o Hotmart e você adquire esse curso hoje por R$ 297. Claro que quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que ele não esteja mais R$ 297. Então você precisa entender que o vídeo foi gravado na época que o curso era oferecido por um valor, mas você está assistindo ele no momento posterior, que esse valor pode ser menos ou pode ser mais.
dificilmente eu acho que eu vou reduzir esse valor. Perfeito? Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que você se torne meu mentorado aí e que nós juntos alcancemos o sucesso de que você almeja e que o seu sucesso é também o meu sucesso. Hoje eu estou aprovado no concurso público e como meta de vida eu tenho a aprovar todos aqueles que me procuram. Fiquem com Deus, forte abraço.